pessoal, hoje eu tô trazendo a parte 3 da história da Júlia. Quem gostar deixa o like, se inscreva no canal que não é inscrito e ative o sininho para não perder nada no canal. Então bora lá. O aprendizado. No momento da reunião, fizemos as limpezas necessárias nos espíritos que estão sofrendo. Haviam espíritos com sede de vingança, por morrerem assassinados, outros com muito medo, por esquecerem da existência do plano espiritual. Outros frustrados por perderem sua vida inteira em ignorância e não terem feito seu trabalho, etc. Durante a reunião ouvimos várias histórias de sofrimento. Tudo foi realmente emocionante, mas era necessário manter iluminação e vibração alta para fazermos nosso trabalho. Após aqueles acontecimentos, estava gratificada por conseguir ajudar novamente alguns espíritos. Que emocionante, disse Ana. No começo até me assustei, porque não esperava tudo aquilo, mas aos poucos me acostumei vendo aquelas histórias e como vocês ajudaram, estou sem palavras. Ainda bem, pensei que ia estranhar tudo isso, mas fico feliz por você compreender tudo isso, disse isso, cansado de passar tanta energia. Como estava de noite, eu precisava de descanso, falei para ela que ia explicar tudo sobre o espiritismo no dia seguinte. Assim a praça virou costume para nosso ponto de encontro. No dia de encontro, disse primeiro sobre a vida após a morte e por que isso acontece. Primeiramente, Ana, comecei a explicação. Nós reencarnamos após a morte por algum propósito ou para resolvermos problemas pessoais que não foram resolvidos nas vidas passadas como deveriam ser resolvidos. Quando não resolvemos esses problemas e guardamos esses sentimentos até a morte, como o medo, a raiva ou até a ignorância por conta do materialismo, temos devagar no umbral um lugar que reflete nossas dores e sofrimentos internos enquanto vivos. O tempo que ficamos lá varia muito de uma pessoa para outra, tendo em vista seus problemas e feridas guardadas em seu espírito. Por outro lado, se superamos esses desafios e cumprimos nosso propósito nessa vida, vamos para as colônias, que pelo contrário é um lugar lindo, repleto de amor e pureza, um lugar de paz, mas também de trabalho, ajudando o próximo. Esse seria o tal julgamento após a morte que a Bíblia fala. Mas diferente, pois você não fica pela eternidade no umbral ou nas colônias, que refletem nosso mundo da forma que deveria ser. Espíritos vagam no umbral para ter suas consequências e aprenderem, se desligando da ignorância, e quando estiverem no caminho certo e liberarem seu interior, são tratados em espécies de hospitais no plano espiritual para se purificarem totalmente e estarem aptos de viver nas colônias, pois os dois lados não podem se misturar. Ana se calou por um tempo admirada com toda a explicação. Estou pasma com tudo isso, então tudo aquilo doutrinado pelas igrejas está errado? Pois vendo isso, parece que tudo é mais justo do que eu imaginava. Na minha concepção, a visão das igrejas sobre a Bíblia e toda a existência está... Não, peraí. Na minha concepção, a visão das igrejas sobre a Bíblia e toda a existência está errado, pois prestando atenção no Espiritismo é visível como tudo isso é manipulado para me prender ao sistema social e ao materialismo. Deus resolver tudo por você, para você ignorar qualquer pensamento em relação à espiritualidade. Pelo ponto de vista espírita, tira toda a sua razão de viver, para ver apenas reclamações na vida e nada mais, além do medo de ir para o inferno, como eles dizem. Mas, claro, respeito seu livre-arbítrio se preferir acreditar na doutrina cristã. Sobre isso, ainda preciso de um tempo para absorver tanta coisa. Mas se eles nos enganam o tempo todo, ninguém critica, tem algum motivo para isso? A sociedade capitalista sempre mente para nós, para não pensarmos em nada e para comprarmos e consumirmos. Infelizmente é apenas isso que há no capitalismo. E o motivo, obviamente, é para inventar esse poder chamado dinheiro, que move tudo e todos. Seria basicamente como um deus artificial que deve ser adorado. O verdadeiro deus que muita gente adora é o próprio dinheiro. E o motivo para ninguém impedir e por saberem que por saber que seriam ridicularizados e chamados de loucos, assim como muitos casos no passado. E também porque nós espíritas respeitamos o livre-arbítrio de cada um. Se quiserem seguir a manada, foi a escolha de cada um. Mesmo sendo doutrinados que isso é certo, muitos nem questionaram, por isso cada um de nós tem seu próprio livre-arbítrio.
Se alguém se viciar em bebidas, por exemplo, foi sua escolha não reter o excesso de álcool nos primeiros dias. Todos têm livre-arbítrio, o que falta é não ignorar a importância de sua própria vida e pensarem bem se é aquilo que querem realmente fazer. Nossa, tudo realmente faz sentido e vai muito além da perspectiva comum da sociedade. Tem algum livro para me recomendar sobre o assunto? Isso despertou meu interesse. Bom, já que você é iniciante sobre espiritualidade, o livro que mais recomendo é O Nosso Lar. Ele explica muito bem o que ocorre no umbral, nas colônias e as consequências necessárias para cada espírito. Você pode ler com calma já que trabalha. Só quero esclarecer que o livro é psicografado, ou seja, escrito pelo autor Chico Xavier, enquanto o espírito ditava o que ele devia escrever. Isso é possível? Indagou ela espantada. Como você viu na reunião, é possível espíritos falarem por você, então eles ditarem algo para você ou passar informações sobre toda a vida deles é sim possível. Agora fiquei mais curiosa ainda, estou louca para começar esse livro e entender o espiritismo em si. Fico feliz por isso. O perigo da soberba. Conforme alguns anos se passaram, fui aprendendo ainda mais sobre espiritualidade e passando esses conhecimentos para Ana, que lia alguns livros com calma. Também expliquei a ela sobre os vampiros que vampirizaram sua mãe na época. Os vampiros são espíritos presos à matéria, que estimulam nós a nos prendermos como eles. Por exemplo, pessoas viciadas em álcool muitas vezes são guiadas por vampiros a nunca largar esse álcool. Geralmente eles estão ligados ao vício, mas também podem apenas estimular seu lado egoísta, te diminuindo para você ter medo de certas coisas, como o julgamento dos outros ou medo das ações de seu eu verdadeiro, e até sentimentos de culpa ou baixa autoestima. Mas também podem elevar seu pensamento de superioridade aos outros, lhe mostrando que você está sempre certo e ninguém poderá guiá-lo, pois você já sabe mais que eles e muitas vezes você sabe muito menos. Então, o que eles fizeram com minha mãe foi diminuir a autoestima dela e provocar com medo e culpa, certo? Indagou ela. Infelizmente, sim, respondi. Meu motivo para fazerem isso é por precisarem sugar nossa energia para eles permanecerem no mundo terreno, pois não aceitam a luz de sua própria energia, preferem permanecer impuros enquanto presos à matéria. Entendo como eles agem para fazer isso. E existem muitos espíritos assim? Indagou curiosa. Basicamente, é como se eles sussurrassem em seu ouvido. Seu ego alimenta essas vozes para muitas vezes você nem percebê-los. Quando você faz o que eles pedem, como beber mais, usando o exemplo do alcoolismo, eles sugam sua energia vital por esse prazer material, alimentado pelo ego. Infelizmente, sim, são muitos espíritos que se perdem dessa forma, se tornando vampiros e não ocultando suas consequências. Mas um dia elas virão. Que esses espíritos um dia aceitem a si mesmos como realmente são, digo mesmo. Mais tarde, sem que percebesse, eu também estava sendo vampirizada. Como eu não tinha vícios e apenas absorvia conhecimento, me levaram a sentimentos de soberba. Comecei a achar que apenas por passar um pouco de meu conhecimento a alguém e por ajudar no centro espírita eu era superior a eles. Comecei a buscar emprego e parei de praticar yoga. Era como uma voz sussurrando no meu ouvido, e eu confundi com meus próprios pensamentos. Pensei que não era mais necessário conhecimento, pois eu já sabia de tudo. Esqueci do meu propósito principal por um bom tempo, que era ajudar os necessitados. Me tornei egoísta e quando percebi o que estava acontecendo, pensei da mesma forma que meu antigo eu, que foi alvo de bullying na escola, pensando que só traria problemas se comentasse o que eu estava sofrendo, e que resolvo esse problema sozinha. É melhor assim, eu imaginava. Tive problemas para conseguir emprego. Me perdi em ansiedade. Por que não me aceitaram? Eles me acharam boa até demais para o trabalho? Eu sei que errar não é meu forte. Me perdi em sentimentos confusos e contraditórios. Esses vampiros também me estimularam a ter pensamentos de que a culpa era da espiritualidade e que perdi minha vida inteira procrastinando, pois tudo isso era besteira e não valia meu tempo. Meu ego foi se aflorando e não pude evitar aquilo sozinho.
Não me segurando mais, pedi ajuda à minha mãe novamente. Desabafei sobre esses sentimentos guardados, e ela disse apenas que me ama e fez novamente um passo em mim. Logo descansei um pouco e refleti sobre aquela situação. A vida é realmente repleta de altos e baixos, mas diferente de antes, agora sabia que eu era amado e não me culpei por aquele sentimento de superioridade, porque eu já sabia que não era meu. Apenas me desculpei com minha mãe, com a Ana e com o pessoal do centro espírita e falei sobre me sentir superior a eles. Me perdoaram da mesma forma que eu fiz. Esse sentimento não era seu, não se preocupe. Apenas tente se cuidar com esses pensamentos na próxima vez, para não se perder no caminho, foi o que disseram. Ainda voltei a fazer yoga e aos estudos, mas certos pensamentos, ou simplesmente vampiros, ainda me incomodavam. Mais tarde percebi que os vampiros se aproveitam ainda mais de médiuns ou frequentadores de centros espíritas como eu, pois temem que o amor incondicional se instale na sociedade como um obstáculo para eles, que não aceitam a luz de forma alguma. O relacionamento esquecido. Aos meus 33 anos, conheci um rapaz novo na reunião espírita. O cumprimentei e senti uma sensação familiar em seus olhos. Senti que já o conhecia, mas não lembrava de onde. Ele tinha 34 anos e se chamava Felipe. Primeiro explicamos a ele como funcionava a reunião espiritual. Era tão gratificante ver mais pessoas expostas a participar do centro espírita para ajudar nossos irmãos. Também me sentia feliz por passar por mais um obstáculo de minha vida. Não sentia mais soberba alguma, orgulho e arrogância eram apenas parte de meu ego que alimentou muito aqueles vampiros. Mas aquilo foi uma fase passageira em minha vida, assim como tudo nessa vida. Após a reunião, lembrei de meu pai. Ele nunca apareceu no centro espírita para limpeza ou algo do tipo. Acredito e rezo para que ele esteja bem. Ao fim da reunião, nos despedimos e fomos para casa. Mas algo me fez ir até Felipe primeiro. Uma sensação forte, só que dessa vez não era relacionado aos vampiros, e sim a meu eu verdadeiro. Então comecei o diálogo. Olá, Felipe, o que achou da reunião? Ah, foi muito gratificante e recompensador. Esse momento, ele respondeu. Poder ajudar alguém de fato e não ficar apenas atirado em casa ou se estressando com o emprego sem futuro. Me deixa feliz de verdade, pois sinto que estou fazendo algo importante de verdade com minhas energias. Ah, que bom, fico feliz que se sinta realizado dessa forma nesse lugar. Obrigado. Aliás, você frequenta essa casa espírita há muito tempo? Ah, sim, faz mais de 13 anos que frequento esse lugar. Além disso, também leio muitos livros sobre o espiritismo. Me concentro bastante em aprender, pois desde criança eu sou apaixonado por conhecimento. Ah, que bom, me sinto feliz em ver pessoas estudiosas assim. Na minha infância eu apenas brincava e jogava bola com amigos de rua, e não ligava muito para essas coisas. Hoje em dia que sei a importância de verdade dos estudos, especialmente estudos espirituais. Entendo, sabe, Felipe, eu te conheço de algum lugar, não é? Sinto uma sensação muito familiar ao te ver. Também tenho a mesma sensação, Júlia, mas realmente não lembro de te conhecer. Que estranho, acabei refletindo por um tempo sobre isso e logo continuei a conversa. Você vai voltar aqui mais vezes? Claro, adorei esse lugar e quero ajudar da forma que eu puder. Ele respondeu realmente inspirado. Então seja bem-vindo a essa família, disse comemorando a sua chegada. Com o tempo fomos conversando cada vez mais e nos conectando. Percebi uma emoção única quando encontrava ele, pois não entendia o que era. Em certo momento nos tornamos amigos. Marcamos uma espécie de encontro, assim como fiz com minha amiga, para desabafarmos um pouco, pois ele queria me explicar um pouco de sua vida e refletir, para ver se lembra de ter me conhecido realmente. Como Felipe trabalhava, dedicava o resto do seu tempo para o espiritismo, e não perdendo assim o equilíbrio espiritual e físico e se rendendo ao ego. Então é isso, pessoal, essa foi a parte 3, nos vemos no próximo vídeo, na parte 4. Agradeço a todo mundo que esteve até aqui e até mais.